Bora falar de coisa boa? Então vamos falar da segunda edição da newsletter do Ciro Gomes. Então, para não tomarmos muito o teu tempo, já vamos direto pro assunto. E já no seu alô inicial, o Ciro já iniciou chutando a porta, escolhendo ali como temas a política e a reforma tributária. Ao contrário ao otimismo que tomou conta da política, das principais redações, dos economistas e do mercado, Ciro afirma que nós não tivemos uma reforma tributária. O que tivemos, na verdade, foi uma racionalização dos impostos, o que ele concorda, mas ele continua enxergando problemas e ele tem uma ideia de que é preciso que o Senado rediscuta algumas questões, porque senão nós estaremos novamente enganando o povo, jurando que nós estamos fazendo uma boa reforma. Ainda nesse preâmbulo, Ciro chama atenção para dois problemas. O primeiro ponto é o apoio acrítico dos governos do estado do Nordeste à reforma tributária. Já o segundo ponto, ele se refere à alta taxa do IVA. E eu já vou discutir com vocês por que isso é um problema. No presente, o problema foi que na discussão da reforma tributária na Câmara, não houve avanço com relação aos incentivos fiscais para os estados do Norte e Nordeste, excetuando a Zona Franca de Manaus, porque não houve voto suficiente para manter os incentivos fiscais, principalmente para a indústria e para o setor automobilístico. Então, nesse sentido, vai haver uma perda de incentivos para esses estados. Já para o futuro, já que a ideia é a unificação de impostos, principalmente impostos estaduais e municipal, ICMS e ISS, para que eles tenham um valor parecido ou igual em outros estados, o estado do Nordeste vai perder competitividade, porque ele só consegue atrair a partir dos incentivos fiscais, porque ele não tem a mesma vantagem para competir com os estados do Sudeste e do Sul, que são estados mais industrializados. E se me permitem mais uma observação, Ciro destacou que o nosso IVA será a maior alíquota do mundo. Isso porque vai haver ainda uma fase de transição, havendo ainda o PIS e o COFINS. E isso faz com que nós tenhamos a maior alíquota do IVA do mundo, chegando a 28,4%, diferente daquilo que precificava o governo de 25%. Então esse é um grande problema nessa fase de transição que o Ciro destacou. No segundo apontamento, nesse pé na porta do Cirão, ele nos faz um convite à reflexão, de nós não cairmos na ideia de que o Brasil está voltando a crescer, que há uma onda de otimismo com o Brasil, que recuperamos a nossa imagem, que fizemos uma reforma tributária histórica, fingindo que não tem nenhum problema, e de que o Brasil vai muito bem, obrigado. Porque se nós formos acríticos e nos acomodarmos, nós não vamos entender porque em 2026 pode surgir um novo Bolsonaro. E por falar em política, na sessão dedicada à política, o Ciro, ele bate no teatro petista com relação ao Banco Central. E ali ele relembra a lei, que gerou o Banco Central Independente, relembrando a todos nós que o presidente Lula, ele pode sim exonerar o Campos Neto, ao contrário do que as narrativas petistas tentam ludibriar os seus militantes e outras pessoas. Isso porque existe algo chamado Conselho Monetário Nacional. E esse Conselho Monetário Nacional, ele é composto por 3 pessoas, a saber, Campos Neto, Simone Tebet e Fernando Haddad. Então, o governo tem 2 pessoas. E eles poderiam, se quisessem, recomendar a exoneração do Campos Neto por desempenho insuficiente conforme a própria legislação. E aí depois isso iria à votação no Senado. Mas a correlação de forças não é favorável. Mas o Congresso é de direita. Mas a mídia não vai aceitar, ela é liberal, ela é de direita, ela vai tocar o pau no governo Lula. Mas os mercados, o mercado financeiro vão se queixar, vão tirar dinheiro do Brasil. Mas as agências de risco vão rebaixar as contas do Brasil. Pessoal, vocês acreditam mesmo nisso? Pessoal, sinceramente, o Lula, para aprovar o seu advogado de defesa, para aprovar
o tal do arcabouço fiscal, para aprovar a reforma tributária, esses dois últimos, pautas que o Congresso concorda, ele teve que pagar com diversos favores, diversas benesses. Vocês acham que se o governo quisesse realmente encampar essa exoneração e ele desse uma grana para os deputados que são contrários, vocês acham que eles não iam votar? É claro que sim, pessoal. Eles votaram a favor do Cristiano Zanin. Uma besteira, uma pantomima. E aí vocês acham que, se pagando bem, os deputados não votariam para exonerar o Campos Neto? Vocês estão de brincadeira, né, pessoal? E o Cirão, ao seu melhor estilo provocativo, ele disse que ou o PT está jogando para a plateia com essa história de denunciar o Campos Neto, ou eles estão prevaricando no dever de corrigir o erro ao qual denunciam. Palavras duras. Na segunda parte dessa sessão de economia/política, para não estragar muito a surpresa de vocês que querem ler e é melhor que vocês tenham acesso, então eu vou tocar apenas em dois dados que o Ciro trouxe para essa sessão que são muito importantes. E a primeira informação que eu tenho para te dar é que em 2023, no governo Lula, nós já tivemos aproximadamente 700 bilhões de reais sendo transferidos dos cofres públicos para o pagamento dos juros, e uma parte desses 700 bilhões foi para aproximadamente 10 mil famílias. E a segunda informação que eu trago para vocês já podem ver aqui o gráfico aqui na tela, é de que, segundo o FMI e elaboração própria, provavelmente da equipe que assessora o Ciro Gomes, é de que o Brasil, em 2023, teve um gasto líquido com juro de 6,8% do seu PIB. Quando nós fazemos uma rápida contextualização desses números, eles são ainda mais chocantes, porque no governo Bolsonaro, prestem atenção, no governo Bolsonaro se pagava 5,9% do PIB. Agora, no governo do amor, no governo Lula, no governo dos pobres, se paga 6,8%. E se nós analisarmos os países emergentes, a gente vê que a disparidade é incrível. Enquanto eles pagavam em 2022 1,9%, em 2023 passaram a pagar 2,2%. E quando nós vamos para a média dos países latino-americanos, nós chegamos em 2023 com 4,4%. Então, quer dizer, esses números eles só demonstram a direção equivocada que o governo vem tomando e essa direção do Banco Central, que voltamos a repetir, o governo Lula deveria tomar uma atitude porque tem a caneta na mão e poderia agir nesse sentido. Mas parece que a cumplicidade ela tem falado muito mais alto. Por fim, Ciro tocou no tema do Desenrola Brasil, novo programa do governo federal, no qual o Ciro dedicou pelo menos 2 sessões para comentá-lo, para avaliar as diferenças dos programas de Ciro Gomes, o Nome Limpo, e o Desenrola do governo Lula. Mas o mais importante aqui é nós focarmos nas armadilhas desse programa, porque tem bastante e a gente precisa conversar sobre alguns alertas, alguns destaques que o Ciro fez com relação a esse programa do governo federal, que muitas vezes foi comparado com o Nome Limpo de Ciro Gomes. E o primeiro problema que o Ciro aponta, entre 4, é de que o governo federal ele vai financiar parte dos descontos do programa Desenrola mediante renúncia fiscal para os bancos e instituições financeiras. Ou seja, o governo vai deixar de arrecadar para os bancos lucrarem com o programa que o governo criou. Olha que fácil. O segundo problema, eu confesso para vocês, sendo muito franco, que eu tive dificuldade de entender. Eu não sei se eu entendi. E aí eu vou destacar ele aqui na tela. Peço a compreensão de vocês. Se vocês quiserem me ajudar a entender, fiquem à vontade para comentar, para me ajudar aí, para ver se eu realmente entendi. Mas no texto, o Ciro aponta o seguinte, que o governo ele vai dar garantia com dinheiro público do saldo negociado. O que vocês entenderam disso?
Eu suspeito que o Ciro esteja se referindo ao Fundo Garantidor de Operações Desenrola Brasil. E se eu tiver certo, aí eu vou explicar para vocês, esse Fundo Garantidor de Operações, eu não sei se é a palavra mais correta, mas ele seria tipo um intermediário entre os bancos para reduzir o risco das operações com relação aí ao financiamento da dívida das famílias, tá? E não só isso, ele teria um outro papel. Caso aconteça aí uma situação de dívida, né, dê um problema aí de um calotão, né, para usar uma expressão popular, eles escreveriam a dívida em nome próprio e eles poderiam recolher o valor, né, dessa dívida no Fundo Garantidor de Operações. Olha como as coisas estão bem fáceis para os bancos. É isso que o governo está fazendo, se é que foi isso que eu entendi. O terceiro problema, e talvez um dos mais graves, é que o governo federal, numa operação que envolve dinheiro público e envolve desoneração, o governo federal está fazendo uma contratação de uma entidade operadora sem licitação. E o quarto problema, e esse gravíssimo, é que o governo federal está induzindo que as pessoas acreditem que se elas têm uma dívida de R$ 100, essa dívida ela está perdoada. O que, segundo o Cirão, é uma grosseira mentira, porque na verdade o que acontece é que essas pessoas elas só estão com o seu nome limpo lá no SPC Serasa. Só que quando esse programa terminar, e a previsão é de que termine em dezembro de 2023, essa dívida continuará lá no SPC Serasa. E o mais agravante de tudo isso, pessoal, financiado com dinheiro público pela bagatela de 50 bilhões de reais. E não só isso, o PT, não satisfeito, ainda colocou neste programa uma taxa de 27% ao ano. Se me permitem um adendo, e eu não vou entrar nos pormenores do programa Nome Limpo do Ciro Gomes e o programa Desenrola Brasil do governo Lula, talvez eu faça um vídeo em separado explicando as diferenças. Uma diferença fundamental entre os programas é que o Desenrola Brasil do governo Lula, ele tem uma taxa de 27% ao ano, contra uma taxa de 12% ao ano no programa Nome Limpo do Ciro Gomes. Então, acho que não precisa pensar muito para saber qual é o melhor programa. E antes de nós entrarmos nas rapidinhas, que eu tenho um destaque, eu quero fazer um destaque também na sessão voltada para a política. Essa essencialmente voltada para a política. Que o Ciro, ele resume, né, a relação do governo Lula, pegando emprestado o conceito da biologia, a fagocitose, para dizer que o governo Lula, ele se misturou com o Centrão, com aquilo que eles um dia condenaram que não prestavam lá no outro governo. E aí, ele conclui no final, né, da sessão que na verdade não foi o Centrão que se juntou ao governo Lula, mas ao contrário, foi o governo Lula que se juntou ao Centrão e está produzindo todo esse processo de enganações e tudo aquilo que a gente viu que já não deu certo na política, o PT novamente está repetindo. E finalmente chegamos nas rapidinhas, e o meu destaque é para a leitura atenta do Ciro com relação à entrevista do Campos Neto, a gestora de ativos BlackRock Brasil, no qual ele sugeriu a terceirização das reservas internacionais em moeda estrangeira do Brasil. E isso, pessoal, ainda bem, né, que os parlamentares agiram nesse sentido, de fazer a denúncia, provocar as instituições, entre outras medidas. Pelo menos nesse sentido, os governistas agiram corretamente. Agora, pessoal, por que isso é um risco? Isso é um risco porque num país de renda média, com uma produção industrial muito pobre, é importante ter essas reservas para nós nos protegermos de choques externos, de problemas lá de fora, e também
para caso o dólar esteja muito alto e a gente tenha dificuldade de a gente adquirir produtos lá fora, a gente use essas reservas para a gente equilibrar o câmbio, para que a gente possa adquirir produtos lá fora. Essas são só algumas hipóteses de uso dessas reservas internacionais em moeda estrangeira que são importantes para nós. Então, nesse sentido, vale a denúncia e espero que o Cirão insista nessa e esteja na newsletter número 3 para a gente aprofundar um pouco mais esse debate que é tão necessário. Antes de nós encerrarmos o nosso vídeo, eu quero dar 2 recados. O primeiro é um agradecimento a vocês que participaram lá da nossa enquete na aba comunidade. Foram computados lá 93 votos e, salvo engano, aí nós tivemos mais de 80% dos votos pedindo que nós continuássemos essa série. Então, né, por unanimidade, vamos aqui, né, continuar essa série a pedido de vocês. Segundo, eu vi que teve uma galera que votou na opção que achava melhor que eu não continuasse fazendo os vídeos, poderia rolar spoiler, ou poderia estragar a experiência. E aí, pensando em vocês, eu decidi que eu vou lançar o próximo vídeo, que vai ser, né, a edição número 3, o review da edição número 3 da newsletter, ou no domingo ou na segunda. Vai ser sempre nesse período, nesses dias, justamente para eu não atrapalhar a experiência de vocês que já assinam e para aqueles que não assinaram, mas que têm à disposição a versão anterior da newsletter lá no site do Ciro Gomes. Então, pensando em vocês, eu decidi ajustar aqui, né, os dias das postagens. Bom, então esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, dá um like, comenta, compartilha. Não esquece de ativar o sininho para que vocês possam receber as notificações de novos vídeos. No mais, era isso e até o próximo vídeo.